falando sobre o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele foi condenado a 45 anos de prisão no processo da Operação Calicut. A gente vai falar agora com Rafael Coimbra, que está em frente ao presídio onde está o ex-governador do Rio. Bom dia, Rafael. Bom, além de Cabral e da esposa dele, Adriana Anselmo, outras 10 pessoas também foram condenadas, certo? Exatamente. Paula, bom dia para você, Raquel e todo mundo que acompanha o Edição das 10. Todas pessoas acusadas e agora condenadas de terem participado desse grande esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público Federal e o juiz Marcelo Bretas, começou em 2007, quando o ex-governador Sérgio Cabral Filho assumiu o comando do estado do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral foi condenado nessa primeira ação aqui no Rio de Janeiro, mas ele responde a outros 12 processos. Lembrando que ele também já havia sido condenado na Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro há 14 anos e 2 meses. Mas tanto lá na Lava Jato quanto os processos que derivam da Lava Jato aqui no Rio, o esquema era bem parecido, ou seja, grandes empreiteiras pagavam propina para se beneficiarem em obras públicas. E aí os políticos e as pessoas que ajudavam esses políticos recebiam e se beneficiavam desse pagamento de propina. Sérgio Cabral, portanto, recebe uma pena duríssima agora, 45 anos, a mais alta determinada pelo juiz Marcelo Bretas, e quem traz os detalhes dessa condenação do ex-governador e também dessas outras pessoas é o repórter Murilo Salviano. Vamos ver. Na Operação Calicut, o ex-governador Sérgio Cabral foi acusado de comandar um esquema de corrupção enquanto era governador do estado. Essa foi a segunda condenação dele dentro da Lava Jato, mas a primeira vez na justiça aqui no Rio de Janeiro. Na sentença, o juiz afirma que Cabral era o principal idealizador do esquema e não mero conhecedor. Ele foi condenado a 45 anos e 2 meses de prisão, a maior pena da Lava Jato, por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O documento diz que, além de manter o esquema principal de cobrança de propinas, Cabral, como líder da organização criminosa que tomou de assalto o governo do Rio de Janeiro, cabia a ele a engenharia e a manutenção de esquemas criminosos de arrecadação de valores, com o fim de satisfazer a ânsia de seus parceiros. O juiz também afirma que Cabral vendeu a empresários a confiança que lhe foi depositada pelos cidadãos do estado do Rio de Janeiro, razão pela qual a sua culpabilidade, maior do que a de um corrupto qualquer, é extrema. E que nada mais repugnante do que a ambição desmedida de um agente público que, tendo a responsabilidade de gerir o atendimento das necessidades básicas de milhões de cidadãos do estado do Rio de Janeiro, opta por exigir vantagens ilícitas a empresas. A ex-primeira-dama Adriana Anselmo foi condenada a 18 anos e 3 meses de prisão. Na sentença, Bretas afirma que Adriana usufruiu como poucas pessoas no mundo os prazeres e as excentricidades que o dinheiro pode proporcionar, quase sempre a partir dos recebimentos que recebeu por contratos fraudulentos celebrados por seu escritório de advocacia. Na decisão, o juiz Marcelo Bretas manteve a prisão preventiva de Sérgio Cabral. Ele está preso desde novembro do ano passado no presídio de Benfica, aqui no Rio. Também foi mantida a prisão domiciliar da ex-primeira-dama Adriana Anselmo. Além do casal, outras pessoas também foram condenadas. São eles: Wilson Carlos, ex-secretário de governo, Hudson Braga, ex-secretário de obras, os apontados como operadores do esquema Carlos Miranda e Luiz Carlos Bezerra, e também Wagner Jordão Garcia, Paulo Fernando Gonçalves, José Orlando Rabelo, Luiz Paulo Reis, Carlos Jardim Borges, Luiz Alexandre Gaiara. Juntos, eles vão ter que pagar mais de 5 milhões e 700 mil reais em multa. As investigações apontam que a quadrilha desviou cerca de 224 milhões de reais dos cofres públicos. A propina correspondia a 5% do valor de grandes obras, como a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo, o PAC Favela de Manguinhos e a construção do Arco Metropolitano. Havia ainda a chamada taxa de oxigênio, 1% dos valores desviados para a Secretaria de Obras. Bom, o juiz Marcelo Bretas também nessa decisão, além da condenação, ele determinou que algumas pessoas sigam presas preventivamente e outras possam recorrer em liberdade. Quem vai seguir preso preventivamente? A lei do ex-governador Sérgio Cabral Filho, também os ex-secretários do governo Cabral, Wilson Carlos e Hudson Braga, e o operador financeiro Carlos Miranda. Aqui na cadeia pública
José Frederico Marques estão os operadores Luiz Carlos Bezerra, que foi condenado a 6 anos e 6 meses, José Orlando Rabelo, a 4 anos e 1 mês, e Wagner Jordão Garcia, a 12 anos e 2 meses. Esses 3 que estão presos foram condenados, mas vão poder recorrer em liberdade. Também vão poder recorrer em liberdade os laranjas, aquelas pessoas que usavam bens imóveis para ocultar o dinheiro vindo da propina. São eles o Luiz Paulo Reis, que foi condenado a 5 anos e 10 meses, ele já estava em liberdade desde julho e vai seguir assim, e o Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves foi condenado a 9 anos e 4 meses e está nesse momento em prisão domiciliar. Paula e Raquel. Obrigada, Rafael. E a gente segue por aqui com as respostas das pessoas que foram citadas. A defesa de Sérgio Cabral declarou que a sentença é uma violência contra o Estado Democrático de Direito e que vai recorrer em instâncias superiores. A defesa de Adriana Anselmo considerou a sentença injusta e disse que vai recorrer. Os advogados de Carlos Bezerra e de Luiz Reis também vão recorrer da decisão. A defesa de Carlos Miranda nega a participação dele nos fatos relatados na sentença. Nós não tivemos respostas dos outros citados.